Vamos conhecer agora o Bruno, que é médico, ortopedista, especialista em ombro, pai da Luísa, da Laura, marido da Liz, joga pádel, joga tênis, ex-pagodeiro, cantor, né? E o que mais, Bruno? O Bruno, eu acho que é mais simples que isso, né? Mas, primeiramente, queria agradecer por estar aqui no podcast, elogiar toda essa estrutura montada aqui, em parceria contigo, através do Gustavo, meu colega, médico, e que está fazendo algo extremamente diferente, pioneiro para a cidade. Acho que é extremamente importante isso, né? Cada vez mais a gente vê a necessidade do médico se posicionar dentro das redes sociais, ter uma exposição para que possa atrair mais clientes, possa trazer informação educacional também para o seu paciente, e acho que essa estrutura aqui, toda em Cachoeira, né, o pessoal gosta muito de diminuir Cachoeira, né? Sim. E eu sou um apaixonado pela cidade e digo muito, acho que isso aqui é uma estrutura compatível com Cachoeira, avançada e que vai trazer certamente muitas pessoas importantes aqui para trazer informação de qualidade. Exatamente, informação de qualidade, porque a gente perde muito tempo na internet só vendo besteira, né? E a ideia aqui é trazer bastante assuntos relevantes, assim, que vão causar transformações. Acho que a rede social ela tem dois caminhos, né? Acho que tem o entretenimento, as pessoas estão ali também para gastarem um tempo, né? Muitas vezes até demais, causando alguns outros transtornos, inclusive problemas médicos com relação a isso, mas ela também tem uma função de difundir informação de qualidade. Hoje não tem como a gente estar fora disso. Eu vejo que tu, como médico, tu se desenvolve bem, tu aparece, tu participa, mas tem muitos médicos que ainda tem muito medo, né? Parece que tem uma barreira. Eu acho que é questão de medo de julgamento, de não saber fazer um conteúdo curto, porque acho que tem que explicar tudo muito bem, sabe? Eu acho que como médico ele tem uma visão muito técnica, né? Devido à nossa formação né, médica, ela não contempla isso dentro de uma faculdade. Né? Ensinamento sobre rede social, é tudo muito novo e muito rápido também. Sim. Né? Eu me formei lá em 2010, né? Ainda já tinha internet, já tinha um meio de comunicação, mas não tinha nem perto do que é hoje. E hoje a gente precisa se posicionar nesse sentido, mas a gente tem esse travamento, como tu te falou, né? Inclusive eu te elogio aqui porque o seu trabalho para destravar médicos e profissionais também nas câmeras é um trabalho importante, é uma solução Obrigada. que tu tá trazendo para as pessoas que têm essa dificuldade, eu sou uma delas, inclusive, apesar de às vezes não parecer, mas que faz diferença na vida de quem pode me escutar. Porque eu tenho muito conhecimento para passar, assim como outros colegas têm, assim como você tem. E isso, né, para pessoas que não têm o mínimo de conhecimento, é muita coisa, né? Então isso realmente faz a diferença. Eu acho que hoje o médico que está fora da rede social e talvez em 5 anos ele seja um médico que não seja nem procurado mais, né? E nem ouvido, mesmo que ele seja muito bom. E sabe que vou contar um segredo aqui, como eu destravei muitos médicos, né, porque tinham medo, não queriam nem ter rede social, né. Quando eu expliquei assim, olha que legal, olha que bonito que é, tu poder usar uma rede social que é gratuita para educar as pessoas, para servir as pessoas, para ensinar. Porque tu não vai estar ali para vender o teu produto. Ah, sou médico, marquem comigo, marca consulta. Não, não é nada disso. Vai estar ali falando coisas que vão ajudar a prevenir doenças, prevenir coisas, tu vai estar servindo. Então, na medida que tu entende que tu está servindo, o negócio fica mais leve. O médico ele tem esse propósito, né? Eu demorei muito para entender, assim, hoje tem muita aquela questão, busca o teu propósito, qual que é o teu propósito de vida, né? Porque talvez é isso que tu vai encontrar o nicho que vai te gerar rentabilidade, vai gerar prosperidade financeira, enfim. Eu acho que independente da profissão, né, e ainda mais a ver ainda com a profissão médica que lida com saúde, lida com doença, lida com bem-estar, com qualidade de vida, o servir faz todo sentido. Sim. Né? Eu sou cristão e acredito muito na palavra bíblica, né? Existe uma palavra em Mateus 20, 28 que diz, né, que assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir, né? Então, se Jesus veio para resgatar muitos aqui, para servir o próximo, quem sou eu para não fazer o mesmo, né? Exato. E entregar-me de todo o coração com todo o conhecimento que eu tenho. Porque às vezes uma palavra, um conselho, né, uma orientação faz a diferença na vida de alguém.
Claro, e muitos gostam de reclamar, que falam muita besteira e tudo. É porque quem tem esse conhecimento tá só na plateia assistindo. Não pega o protagonismo pra fazer, sabe? E outra coisa que eu queria pontuar também, que eu só falei que o médico que hoje estiver fora da rede social, inclusive eu comento que eu tenho um colega médico, meu sócio, amigo, Uhum. né, que é um excelente técnico. Ele é um excelente médico, inclusive com o trato com as pessoas. E o Ah, trabalho de formiguinha dele, dentro daqui da cidade de Cachoeiro do Sul e da região, ele vai acontecer pelo boca a boca. uhum. Mas pega esse mesmo médico, Ele tá travado na rede social? tá travado. Passa o contato dele aí que vamos destravar Então, já. esse mesmo médico numa cidade grande, Uhum. ele talvez vai demorar muito tempo ou talvez ele não apareça, porque ele vai depender de estar dentro de uma rede social, de um marketing mais agressivo, né? Então, dentro de uma cidade pequena, esse trabalho talvez seja mais fácil, o do boca a boca, né? Da gente Sim. pegar um referido, de alguém que foi operado e Uhum. reverberou para alguém, né? Mas dentro de um lugar maior, onde tem muito mais concorrência, o marketing faz todo sentido. Não, mas a gente achou o remédio pra ele, assim. É destrave o medo das câmeras. Já tá Perfeito. tudo certo, né? É isso aí. E antes, o médico se formava, abria o consultório, botava a secretária e ficava sentado esperando porque era certo que os pacientes vinham. E hoje, o médico teve que aprender a se vender. O Instagram é um cartão de visitas. Hoje, quando a gente pede indicação de um médico, a primeira coisa que a gente fala, deixa eu ver o Instagram dele. Então, tudo isso mudou. Então, ter essa consciência disso é muito importante. Aprendi muito isso com a Paola Lima, da Perfeito. Efetiva. Ela trabalha muito essa parte aí dessa gestão para médicos. Inclusive, um abraço pra Paola, que trabalha junto comigo faz pelo menos 4 anos. A gente tem essa parceria dentro do nosso consultório, vendo esse entendimento que a nossa empresa precisava de uma gestão melhor, ela precisava lidar também com as questões burocráticas que muitas vezes tiravam aquilo que era o meu propósito dentro do consultório. Então, isso também, a gente tem que saber delegar algumas funções para outras pessoas. Vou convidar ela aqui pro podcast para falar sobre isso. Acho que vai sair um bom podcast. Então, eu acho que esse entendimento do empreendedorismo do médico, ele é salutar porque o médico ele vai começar a ter um pouco de compreensão de como lidar com o seu caixa, como lidar com a sua secretária, como treinar a sua secretária a vender, a ser uma boa, não só uma recepcionista ou não só um atendente de telefone, mas como converter pacientes, né, que estão te buscando. Então, assim, isso base é um treinamento de mentalidade, mas também de técnica, né? Então, eu tenho feito agora uma mentoria com foco em empreendedorismo e vendas, e que realmente tem trazido muitos insights para dentro do meu consultório. E gradativamente eu venho mudando alguma mentalidade na minha cabeça, porque isso tem muitas coisas que nos travam como médico, porque a gente realmente não teve esse ensinamento dentro da faculdade. Outra coisa que a gente não teve na faculdade é educação financeira. A gente vê que o médico, apesar de ter um salário não só bom... médico, dentista, advogado, jornalista. Tu tem um salário bom e tu ganha bem, mas também tu exagera nos gastos, tu não consegue controlar teus gastos, enfim. Então essa inteligência financeira também é importante para tu gerir bem o teu negócio, tua empresa, o teu consultório, seja ele pequeno ou grande, conforme tu vai crescendo a tua clínica, né? E também dentro da tua vida pessoal, né? Como lidar com as tuas finanças. É isso aí, né? É se reciclar, né, Bruno? É não se acomodar na cadeira e ver que as coisas estão mudando muito rápido. E eu sempre falo, se a gente não muda, a gente vira peça de museu, fica só assistindo os outros na plateia, né? E dizendo por que eu não fiz, por que não sei o que, né? E o que tu comentaste sobre a questão do digital, de hoje o paciente ele tem muito hoje de procurar o médico no Instagram, ou procurar o médico na rede social, no Google, enfim. Eu acho que em 5 anos o médico que não tiver dentro de uma rede social, ele vai estar numa obscuridade. Isso não quer dizer que não vai ter médicos bons fora da rede social. Vai ter. O problema é que essa geração que está vindo, ela não vai procurar médico que não esteja na rede social. Vou te dizer uma frase. O marketing venceu o gênio. Triste, né? O cara pode ser um gênio, um baita médico, mas se não tiver um bom marketing, ninguém vai saber que ele tá ali, tá com os diplomas todos na gaveta. Eu acho que isso talvez ainda vai ter clientes ainda para esse médico, porque uma coisa que funciona muito é o referido, é o boca a boca.
Sim. né? Então, o médico realmente for bom, trazer um resultado, esse paciente ele vai reverberar, né? A gente sempre fala na faculdade e quando a gente aprendia nos congressos, então, um paciente que dá certo, ele reverbera, né, para 5 pessoas. O paciente que dá errado, ele fala para 15, isso é pior. Então, eu mesmo indico sempre quando eu gosto, eu indico. Exatamente. Então, isso funciona muito, né? Numa cidade pequena funciona, talvez numa cidade grande seja difícil, porque está muito ligado a instituições também grandes, né? Grandes hospitais. Aí é o grupo que trabalha no hospital do Moinhos de Vento, trabalha no Einstein, aí já tem o nome da instituição. Muitas vezes nem é o nome do médico, né? É por isso que a gente tem que se atualizar. Bruno, agora uma pergunta assim, como ortopedista, tu resolveu focar em ombro. Ortopedista é pé, joelho, cotovelo, mão, né? Engloba um monte de coisas, né? Mas por que ombro? É uma longa história, mas eu logo... como é que se forma um médico ortopedista, né? Ele sai da faculdade, 6 anos de medicina, a gente faz 3 anos de uma ortopedia e traumatologia geral, onde a gente vai ver todos os tipos de fraturas, geralmente nos primeiros 2 anos, e depois a gente vai para a parte de ortopedia, que são deformidades, lesões crônicas, lesões musculares, ligamentares, enfim. A partir do meu... último ano da medicina, eu comecei a fazer alguns estágios, né? Que são necessários a gente fazer, esses estágios antes da formatura. E comecei a me interessar pela área cirúrgica. A princípio, eu não me defini ainda pela ortopedia, né? Então, eu passei por um estágio com um colega especialista de joelho da PUC. E gostei bastante. Já me interessava por esporte, né? Porque eu jogava futebol. Então, era algo que me trazia uma ligação afetiva, né? Mas não um gosto ainda tecnicamente, né? E a partir dali eu comecei a gostar, me interessar, participar mais de cirurgias e aí acabei me definindo no final por ombro, por uma questão também de afinidade, né? Ao final da ortopedia, no último ano da ortopedia... Como assim afinidade ao ombro? Vamos lá. Tipo assim, o cara que jogou futebol pode ter afinidade com o pé, né? Com vôlei, enfim, né? Mas enfim, o que aconteceu? Quando eu saí da ortopedia, são 3 anos. No último ano da ortopedia, eu tinha muita afinidade com os médicos da cirurgia do ombro. E menos com o pessoal da área do joelho. E eu tinha um grande amigo meu, que também é cirurgião de ombro, que é o Dr. Abel Hans, que trabalha em Santa Cruz. Que é meu padrinho de casamento, um cara maravilhoso, que disse, Bruno, tu tem que fazer ombro. Tu tem que ir atrás disso. Eu acho que tem tudo a ver contigo. Tu gosta, tu faz bem cirurgias, tu já tá operando, tu estuda bastante, tu é um bom residente, enfim, vamos lá, vamos fazer. E a gente foi fazer uma prova em Belo Horizonte pra cirurgia do ombro. Então, o que me chama a atenção, a cirurgia do ombro, primeiro, ninguém gosta muito de fazer ombro. Porque a anatomia do ombro ela é uma anatomia complexa. Tem muitos vasos, muitos nervos, os riscos são grandes. Tá, mas quais são os sintomas que fazem as pessoas procurarem um cirurgião de ombro? Primeira coisa, tá? A patologia de ombro, ela é a segunda maior causa de dor ortopédica. Ela só perde para dor de coluna. Porque às vezes a pessoa acha que a dor é num lugar, mas é por causa do ombro. Perfeito. Muitos pacientes procuram, inclusive, com dor cervical ou com uma dor no ombro e que essas dores se confundem. Mas a dor cervical, a dor lombar, ela ainda é um pouco mais predominante do que a dor no ombro. Mas as lesões do ombro, elas são muito frequentes. Em 2 tipos de pacientes, principalmente. Pacientes atletas, principalmente que usam o esporte de arremesso, o saque do vôlei, o basquete, o tênis, né? E também aquelas, principalmente mulheres após a menopausa, né? Porque a gente tem as lesões degenerativas dos tendões, né? Que principalmente na mulher depois da menopausa acaba caindo os níveis de estrogênio na mulher, né? Os níveis hormonais, isso a mulher envelhece muito rápido. Né? Não, é verdade. E isso acaba gerando também um aspecto degenerativo nos tendões que fazem eles romper. Então, a causa principal de dor no ombro hoje na mulher... Se eu escolhesse uma persona, vamos falar de persona, né? Hoje seria uma mulher acima de 60 anos. Esse é o meu paciente hoje. Porque E tem a ver com aquelas dores, assim, tipo de postura? Não tem muito a ver, mas ela está muito ligada. Porque quando a gente tem uma lesão tendínea no ombro... a gente acaba compensando com outras musculaturas.
A gente tem uma tendinite, uma bursite no ombro, que é outros diagnósticos também possíveis. O paciente faz, por exemplo, uma contratura do trapézio, que é uma musculatura que está inserida na base do crânio. Então, a gente tem muita dor cervical reativa a uma lesão tendínea do ombro, por exemplo. Então, isso tem que ser investigado, obviamente, examinado, mas são duas dores que se confundem. Então, dor de coluna e dor de ombro são as duas principais queixas no consultório do ortopedista geral, não é nem do ortopedista especialista, né? Porque aqui eu já tenho viés, porque eu sou especialista, obviamente as pessoas vão procurar por causa de ombro, né? E aqui em Cachoeira do Sul, se especializar em ombro, não disseram assim, mas tu vai deixar em Cachoeira? É engraçada essa história, porque quando eu cheguei há 7 anos aqui, né, a gente conversa com os colegas que estão aqui já, né, que já trabalham no mercado, enfim, colegas da área, outros colegas também de outras especialidades, e olha, como é que é Cachoeira, enfim, como é que é trabalhar, tem que dar o convênio, como é que faz para entrar, aquela conversa de médico que tá começando, né? E o cenário era meio devastador, assim. Cachoeira é uma cidade pobre, não tem muito paciente de convênio, particular é lá de vez em quando, as pessoas não valorizam muito, enfim, nós vamos dividir um pouco o que tem, né? Então, assim, é um pouco da visão corporativista do médico, às vezes, de ver o seu espaço, talvez, ter uma vizinhança que possa incomodar, entendo. E, assim, a outra frase foi interessante, porque, tu vai fazer só ombro? A ideia é fazer só ombro. Eu fiz a especialidade, eu fiquei 1 ano e 2 meses em Belo Horizonte, fazendo só cirurgia de ombro e cotovelo, né? Não, a minha ideia é fazer ombro, só ombro, né? Acho que tu vai morrer de fome. E nos últimos 7 anos... Não morreu de fome. Não morri de fome, graças a Deus, né? Às vezes até acho que comi demais. Mas nos últimos 7 anos eu sou o médico que mais opera particular e convênios em Cachoeira do Sul. Tu teve uma visão que hoje estão ensinando a gente a ter, com essa revolução digital, né? Que tudo acelerou na pandemia, tipo, 20 anos, que de repente, né? Tudo que aconteceu em 2 anos, talvez levariam 20, e acelerou, e cada vez mais a gente aprende em nichar. Nichar é uma palavra que a gente usa muito no digital, que é escolher a tua área. Porque quem faz tipo assim, especialista em tudo não é especialista em nada. Quem sabe tudo não sabe nada. Né? Então, cada vez mais assim. Então, há 7 anos, tu já teve essa visão do que agora está sendo fundamental para todo mundo, não só para os médicos, mas para todas as profissões, de escolherem o que são. Então, parabéns por isso, né? Não, assim, eu acho que essa visão da subespecialidade, antigamente tinha essa visão generalista, tinha que fazer tudo, né? Mas, bem como tu disse, quem faz tudo acaba não fazendo nada. Então, quando a gente tem o foco exatamente numa área e a gente se torna especialista disso, as pessoas te enxergam como um solucionador de problemas daquilo. Exato. Né? E isso traz, primeiro, traz a solução, que é o que a pessoa quer, né? Mas isso traz uma visibilidade, uma autoridade nisso e, obviamente, uma recompensa financeira. Sim. Né? Porque somente você faz aquilo, somente você traz algo que é pioneiro, né? Eu sou o cara que trouxe a artroscopia de ombro, que é uma cirurgia por vídeo, né? Que não existia em Cachoeira do Sul. O hospital se movimentou para trazer um aparelho, para dar toda a sustentabilidade para esse projeto que eu trouxe para a cidade. Eu fui o primeiro a colocar uma prótese reversa do ombro, que é quando os pacientes têm uma perda de todos os tendões do ombro e ficam com uma pseudo-paralisia do ombro, ou seja, não conseguem levantar o ombro. Fui o primeiro cara a colocar uma prótese reversa num paciente aqui em Cachoeira, em Venâncio. Não consegue levantar? Como é que porque pelo desprendimento de todos os tendões do ombro, né? Com aquele braço caído. O paciente fica sem a possibilidade de levantar o ombro, no caso, né? Ele fica com o movimento da mão, obviamente, cotovelo, mas não consegue, né? Então, dificuldade para se vestir, dificuldade para ir no banheiro, né? Dificuldades de pentear o cabelo, atividades básicas, né? E além da dor. E então essa cirurgia, ela há mais ou menos uns 20 anos começou a ser feita no mundo, no Brasil há pelo menos uns 10 anos, e em Cachoeira, aos 4 anos eu comecei a fazer. Então esses pioneirismos, eles trazem uma autoridade para o médico, nicham o médico num ambiente em que ele transita sozinho, e isso faz com que isso se valorize. Com certeza. Né? Então eu acho que fazia todo sentido naquela época e hoje faz mais ainda. Com certeza. Não, tu foi bem corajoso, sabe? Porque eu escuto várias pessoas, assim, até de outros segmentos falando, assim, tipo, salão. Mas se eu falar que sou especialista nisso, vão achar que eu não faço outra coisa, sabe? E não é assim. Quando a gente precisa de um problema, o que a gente quer é uma solução. E quando a gente sabe que tem uma pessoa que realmente só faz aquilo e que é a melhor naquilo, nossa, graças a Deus.
E uma coisa que já que tu fez uma citação bíblica, né? Uma coisa que me lembrou agora, né? Porque a gente passa, nós, né? Eu e tu, a gente estava conversando, a gente passa por processos para fazer a nossa evolução profissional, né? E para ter a qualidade de serviço que a gente tem para entregar. Aí eu sempre, quando falo nisso, lembro a história do José do Egito. Imagina se Deus chegasse para ele ali: oi, José, olha só, tu vai ser rei, tu vai ser o máximo no Egito, tu vai ter tudo, não sei o quê. Vamos, topa? Aí ele ia dizer: topo. Mas e aí se Deus fizesse assim: ah, mas olha só, antes disso tu vai apanhar, tu vai ser preso, tu vai não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Acho que ele diria assim, talvez: ah, deixa eu aqui com as minhas ovelhinhas, tá muito bom. Porque se a gente sabe o processo, a gente acaba desistindo. Então a gente tem que estar preparado para o processo para chegar lá. Então ele encarou o processo, né, para se tornar o José do Egito. Essa passagem é interessante porque José, ele foi resiliente primeiro na promessa que Deus tinha para ele, né? Então ele conseguiu vencer todas essas barreiras porque ele entendia o final. E o entender o final é a fé. Exato. Que é aquilo que a gente não está vendo. Porque né? imagina com todas as coisas que aconteceram com ele. Nossa, ele pensou: Deus me leva que eu tô pronto. Não, 99% das pessoas teriam desistido. Foi demais. Né? Então, algo que sustenta a gente e que permeia o nosso ser e que eu acho que deve ser trabalhado em todas as pessoas é o seu lado espiritual e exercer essa fé, que é acreditar naquilo, que você tem um objetivo, mas que os processos e os problemas vão acontecer. Aos montes, inclusive. Sim. Né? E que você precisa, tendo um foco, tendo um objetivo, você vai alcançar desde que tenha disciplina, resistência, né? E confiança na promessa que Deus tem pra ti. Porque às vezes as pessoas querem ter o resultado que a gente tem, mas não estão preparadas para passar pelo processo que a gente passa. Mas é o processo que faz a gente crescer e fortalecer a fé, né? Perfeito. Então, é uma passagem que... Não, acho que foi categórica. Essa passagem é maravilhosa. Acho que se os ouvintes que estão aqui, acho que vale a pena ler. Tem muitas histórias como essa dentro da Bíblia, de resistência, de fé, de provações, né? Então, assim, não sei qual é a fé de vocês, mas assim, a Bíblia é um livro histórico e um livro de muitos ensinamentos, de muita sabedoria e de muitos princípios. Então, mesmo que você não seja cristão ou não seja, não acredite nisso, somente o conhecimento já é válido. Mas duvido quem lê não se tornar, mas são princípios maravilhosos, né? Bruno, e assim, tu como médico, né? Tu já jogou futebol, jogou várias coisas, agora tá mais no pádel. E é legal porque tu posta isso sempre. Porque tu incentiva, porque a gente incentiva os pacientes quando eles veem que a gente tá fazendo o que a gente mostra. Perfeito. Pouco. Eu tive 3 dissabores já esportivos. Já se quebrou bastante. Já fui paciente 3 vezes. Eu já tive uma lesão de menisco jogando futebol, que era a minha paixão. Sempre foi futebol. Jogava enlouquecidamente. Depois optei pela corrida. Foi saindo um pouco do ambiente de esporte, até pela lesão que eu tive. E depois tive novas lesões quando eu voltei pro tênis, né? Que eu jogava na minha infância, com 15 anos. Voltei a jogar tênis, voltei a jogar pádel, voltei a treinar. E acabei fazendo rupturas do tendão de Aquiles, dos dois, um de cada lado, né? Pobre da tua mãe, né? Pobre da Liz. Pobre da Liz. Também. Foi agora, já tava casado já. Claro, já tava casado. Então, isso foi difícil. Aqueles processos dolorosos que a gente tem. Mas eu sou um incentivador do esporte. Eu sou apaixonado pelo esporte. Eu gosto de tirar mitos dos pacientes que chegam. Preciso parar de correr porque eu tenho uma hernia de disco, né? Não. Eu não posso me agachar porque eu tenho um problema no joelho. Não. Né? Então, eu sou aquele cara que vai tirar o paciente da zona de conforto dele, levar ele para o exercício na medida do possível, com segurança, sempre indicando profissionais para isso. Mas sobre a questão de jogar e postar, eu gosto, mas hoje eu tenho feito menos isso. Gostaria de fazer mais. Né? Hoje a família tem... Teu favorito hoje é qual? Hoje eu tenho um favoritismo assim de pádel.
É uma coisa que me atraiu bastante. Mas hoje tá dividindo o paddle com troca de fraldas, né? Basicamente isso, né? Hoje eu tenho que equilibrar isso. A Luísa tá com 5 meses, então ela dá bastante trabalho ainda. E a Laura tá com quantos? E a Laura tá com 2 anos e 3 meses. 2 anos e 4 meses. E então, assim, a gente tem que equilibrar um pouco, né? Mas à medida que elas forem crescendo, certamente quero participar mais de esportes, até porque o exemplo arrasta. E eu quero que elas também sigam. E o que mudou no Bruno, assim, ó? Antes de ser pai, agora é pai de 2 meninas. O que mais mudou na tua cabeça? Muita coisa. Tu tem responsabilidade agora de criar e educar 2 meninas. Como é que era aquele Bruno antes e como é que é o Bruno agora? Totalmente diferente. Né? É uma... Eu digo que quando o nascimento da Laura, ela foi uma benção na nossa vida, né? Era um momento de casal que a gente vinha sofrendo. Nós queríamos muito ter filho, né? A gente demorou aí 1 ano e 2 meses pra gente conseguir ter uma primeira gestação. Essa primeira gestação a gente acabou perdendo. E foi um motivo de bastante sofrimento, né? A gente, várias consultas, a Porto Alegre. Sou eu culpado? Será que eu não sou? Fui neurologista, tive exames que me colocaram lá embaixo. Repeti exames, tive o conforto de vários amigos, a Liz também. Passou pelo processo. Passei pelo processo. E aí veio a benção, veio a Laura, né? E transformou. Transformou a minha visão de mundo, de como eu enxergo meu trabalho, de como eu enxergo minha família, de como eu enxergo meus pais. E assim, ressignificou a minha vida. Ser pai, eu acho que é um negócio fantástico, né? Não é fácil, é difícil. Todo dia a gente tem que ser pai, todo dia a gente tem que ter um ensinamento novo. Mas ela, com certeza, ela trouxe uma versão melhor do Bruno. Ela me trouxe uma versão que talvez que eu nem sabia que tinha. E que hoje tudo que eu faço a gente pensa nelas, né? Obviamente penso na minha esposa o tempo inteiro também, em tudo que ela merece. Porque sem ela não teria possível ter as minhas meninas. Eu adoro a Liz, né? Adoro. Então, eu acho que ressignificou o Bruno. Foi uma mudança da água pro vinho. A pequena. A Luísa, ela veio num momento, assim, muito bom, né? A gente já tava mais descansado, né? A gente planejou. A gente queria ter um segundo nenê. O que viesse vinha bem. Veio uma bênção de uma nova menina. A gente tem uma experiência da Laura que é maravilhosa. Então, ter uma nova menina foi lindo. Hoje, ver as duas crescendo, se abraçando. Ter irmãos é bom. Sim. Ter irmãos é bom. Então, eu nunca pensei em ter um filho só, porque eu sei o quão é bom eu ter irmãos. Eu amo a Débora, amo o Paulo. Vou viajar e visitar a Débora. Entendeu? Então, assim, tenho irmãos por parte de pai também, que é o Alexandre e a Eliane, que são também bênçãos, são meus manos, que a gente chama. Então, assim, a Luísa é o meu segundo amor, né? Mas eu fazer só mais uma... Quando a Luísa nasceu, eu fiquei 1 mês, assim, procurando aquele mesmo amor que eu tinha na Laura. Sabe que eu notei que quando eu falei nisso, teus olhos deram uma brilhadinha, assim. E eu confesso, eu falei isso pra Liz também, na própria igreja onde eu congrego também, eu falei dessa minha dificuldade. Parecia que não era o mesmo amor. E eu me cobrava por isso, internamente, né? Tipo, como assim? Eu sou pai das duas, eu tenho que amar as duas igual, né? E conversei com vários outros pais também. Disse, cara, calma, é normal, isso é assim e tal. E teve um episódio que a Luísa, ela nos colocou numa aprovação, porque a Luísa começou a adoecer. Uma gripe, parecia uma bronquiolite. Procuramos o pediatra, internamos a Luísa, coisa que nunca tinha acontecido com a Laura. E aí a gente se despenca e vai para o hospital. Viemos aqui para o HCB, toda assistência, e vamos pegar um acesso, que é um acesso venoso na Luísa, com 1 mês. Imagina o tamanho das veiazinhas. Uma criança chorando, precisando de um antibiótico. Precisava pegar veia. Indefesa. Foram 2h30 de tentativa de pegar a veia nela. E tu, como médico, eu aguentei 1h30. A outra hora eu fui pro quarto pra rezar. Porque eu olhei aquilo ali e falei assim, meu Deus,
Me ajuda. Não tem... ela precisa do antibiótico porque ela precisa combater uma infecção. Se ela não tem acesso, não tem como fazer. Eu vou ter que levar ela pro bloco cirúrgico, passar por uma anestesia, um bebê de 1 mês. E aquilo ali, aí eu digo, né, que são os testemunhos que a gente pode dar da presença de Deus. Porque ali eu fiz uma oração, eu fui pro meu quarto, eu orei com a Liz, me ajoelhei e disse assim, eu preciso de uma solução. Pararam de tentar pegar o acesso, chamamos uma enfermeira, capacitadíssima para fazer, não conseguiu. Tentaram jugular, tentaram tudo. Tudo. Assim, imagina, uma agulha pra uma criança de 1 mês parece uma faca. Mais de 50, 60 facadas, né? Sim. Então, o que aconteceu? Passou 1 hora depois da minha oração, chegou uma nova técnica. Uma técnica de enfermagem que ele... eu sei que já tentaram tantas vezes e a Luísa estava dormindo. E ela já eram as 2 da manhã. Daí ela trocou o turno e ela foi lá e... Eu posso tentar mais uma vez? Corajosa, né? Não, porque eu trabalho aqui faz 10 anos e tal. Me perdoa eu não saber o nome dela. Mas ela tá sempre nas minhas orações. E eu falei, pode levar a Luísa, pode levar a Luísa, mas eu não vou ir. 5 minutos ela voltou com acesso. A Luísa conseguiu fazer 3 dias de antibiótico. Voltou pra casa, tá bem, tá ótimo. Então, assim, aquilo me reconectou com a minha filha. Ver o medo de perder ela, viu o quanto tu amava ela, e o quanto ela já era importante pra ti, né? Exatamente. E eu te entendo muito, Bruno, porque assim, eu não tenho filhos, mas eu tenho 2 sobrinhas. E quando a Cristiane já tava grávida da Martina, eu já amava a Martina de um jeito assim que, sabe? E quando a Martina nasceu, eu já amava loucamente, sabe? É como se fosse uma filha pra mim. Aí quando a Cris engravidou de novo, eu senti esse medo, será que eu vou conseguir amar tanto? Vai nascer uma criança, uma menina e um menino, e será que eu vou conseguir dar o mesmo amor que eu dou pra Martina? Eu passei a gravidez preocupada com isso, né? Porque a gente fica pensando, não é possível eu amar mais do que eu já amo, sabe? E logo que a Maia nasceu, eu também tinha uma estranheza, assim, sabe? Eu olhava, assim, mas não tinha aquela conexão, assim, né? Aí deu uns dias, assim, a primeira vez que ela abriu o olhinho pra mim e riu, nossa... Aí desmanchou tudo e hoje, assim, não tem nem assim, ó, as 2 não é a mesma coisa, assim, sabe? É o amor igual, já não vivo sem nenhuma delas, assim, né? Não, é uma delícia. Então, assim, isso, Deus só fez o trabalho de me lembrar, ó, é igual, é assim e é do meu jeito. Não, muito... Essas experiências de fé são muito legais, assim, porque, principalmente médicos contando, porque às vezes parece que para médico, agora não tanto, mas não podia nem tocar muito nesse assunto, sabe? Eu aprendi bastante com um colega médico que é o Bruno Neto, que é otorrinolaringologista, é um excelente médico e ele fez eu experimentar isso, né? Eu era posso dizer que eu era um agnóstico, né? Aquele que, eu acredito em Deus, uma força maior, enfim, que rege as coisas, mas não exercia essa fé. Católico por pai e mãe, de batismo, mas nunca exercido, né? Casamento na igreja católica também, mas também não via muito sentido nisso. Não vivia aquilo, né? E eu entendi que dentro da medicina e dentro do ambiente de consultório médico, onde a gente tem uma relação médico-paciente, que é uma relação de conexão, onde a gente lida talvez com sentimentos muito dolorosos, que muitas vezes assim é só a ponta do iceberg de um problema maior no paciente, né? Tá com uma dor no joelho, tá com uma dor no ombro, tá com uma dor, enfim, e tem muito mais coisas por trás disso. Eu entendi que a gente precisava atacar todos os lados. Ou seja, a gente precisa atacar a parte da nossa carne, né, do problema físico em si, mas também a gente estimular um lado espiritual do paciente, que ele trabalhe isso, né? Obviamente que eu não, né, por uma questão de respeito, eu não instituo o meu credo no credo dos pacientes, né? Mas eu sempre falo para eles exercerem esse lado de fé. Seja a espiritualidade deles. Trabalhar a sua alma, trabalhar o seu espírito, né? Porque isso vai fazer diferença, né? Tem estudos, inclusive, comprovando, né, que pacientes não pacientes que oraram ou rezaram ou tinham fé, pessoas que intercederam por aquelas pessoas dentro do ambiente de UTI, as pessoas que foram intercedidas, ou seja, que as pessoas que estavam alguém de fora lá orando por elas, elas melhoraram
Mas... Lembrei da Baby agora, que loucura que foi aquilo, né? Ela tava, assim, no Covid, totalmente desenganada. E a E Baby tem foi... fatores de risco, Sim, né? era foi um milagre. Era toda a igreja ali, assim, na frente do hospital. Foi uma loucura, assim. Foi uma prova Então, gigante, né? tem seus milagres, não é sempre que acontecem, obviamente não, e tudo tem um aprendizado, mas eu acho que, por que não exercer? Pois é, eu acho assim, ó, as pessoas ficaram muito individualistas, mas tem que olhar como um todo, sabe? É mito ou verdade? Até eu vou aproveitar para te perguntar, assim, ó, que se a gente não faz atividade física, se a gente não se exercita, é muito sedentário, a gente faz com que nem os remédios funcionem direito. Isso é verdade? Na verdade, tu tem toda uma cascata favorável ao exercício. O exercício ele vai te tornar apto a muitas coisas, a tu fazer trocas celulares, renovações celulares com muito mais velocidade. Uhum, Obviamente que tu vai digerir uma medicação, algum princípio ativo, algum nutriente, isso também vai te favorecer. uhum, Obviamente, se tu for um corpo ativo, uhum, né? Porque vai favorecer trocas enzimáticas, então, a nível celular e a nível também digestivo, tem de absorção de nutrientes ou não. uhum. Então, Ficou isso... meio confuso, assim, mas como é que a gente desenharia isso? Não, na verdade, assim, se tu for um corpo ativo, ou seja, se tu Uhum, se exercitar, ter um comportamento saudável, aham, né? A absorção de medicações para tratar doenças que necessitam de medicações, como uhum. hipertensão, né? Primeiro, tu vai necessitar de menos remédio, Até na tá? psiquiatria, né? Tu vai necessitar de menos remédio por Uhum, conta disso, né? Porque tu vai controlar níveis pressóricos, por exemplo, falando da hipertensão. Mas também tu vai ter uma absorção melhor, tu vai ter um rim que funciona melhor, tu vai ter uma uhum, passagem intestinal melhor dessa medicação e tu vai ter uma absorção melhor desse medicamento. Ou seja, tu vai uhum. aproveitar melhor aquele princípio ativo que tu ingeriu, sendo um corpo ativo. Então, então é verdade, não é É mito. verdade, tá? Mas é porque tudo é um conjunto. Sim. A gente tem um conjunto, eu digo muito para os pacientes, eu faço sempre comparações, né? A gente quer fazer um bolo, né? E Aham. muitos pacientes querem colocar a cereja num bolo qualquer. Sim. Um bolo que não faz exercício, Que não toma água. que não toma água, que é obeso, que escolhe mal os alimentos, que não suplementa, né? Mas quer tomar o colágeno top com ácido hialurônico e tá, que é a cereja. Mas não faz Sim. exercício, né? Então, assim, existe um contexto para que alguns remédios funcionem. Sabe quando é que eu entendi que eu tinha que beber água? Porque eu achava assim, eu bebo chimarrão direto, bebo suco natural, bebo chá. Aí uma médica falou pra mim, mas isso faz muitos anos, né? Tu lava teu cabelo com chá? E eu, não. Tu lava a É uma boa calçada da tua comparação. casa com Coca-Cola? Não. E o teu carro com suco de laranja? Não. Então, tu entende que tem coisas que só a água resolve? Só água lava. Só a água lava? Eu disse, Uhum. meu Deus, agora, É. aguinha. Não, tem que Mas tomar. a gente entende, assim, quando dá, às vezes, um choque, assim, né? Quando dá essa comparação, assim. É. Bruno, e tem uma coisa que eu não te perguntei que tu gostaria de falar? Olha, eu acho que... Só me permita tomar água. Eu também, ó. Já que a gente falou de água, depois fazer um exercício. A minha voz deve estar um pouquinho de taquara rachada, porque eu tô um pouquinho de dor de garganta. Então, Tu é cantor também, né? peço perdão. Boa. Entre Boa. tantos talentos, tu e o Gustavo aqui Não, também. não, a gente tá prometendo já um dueto, mas esse dueto não tá saindo ainda. Mas já tá aqui Pode ser que espaço, seja ó. aqui, pode ser que seja aqui. Mas o Gustavo tem muito mais cancha que eu, né? Esse lado artístico, eu acho que é a única coisa que a gente não comentou. Também é um lado que veio da minha família, né? Sempre cresci aí com meu pai e minha mãe cantarolando, serestas pela madrugada, são muito festeiros os dois. E eu cresci nesse ambiente, então sempre me interessei, toco violão, canto, gosto de cantar, né? Recentemente participei, né, numa banda de pagode, gosto de qualquer música. Hoje, troquei um pouco ambientes, obviamente, né, pelas necessidades e pelo caminhar da gente, na família. Então, eu acabei saindo um pouco do lado artístico externo, mas ele continua interno.
Gosto de pegar meu violão, gosto de tocar meu louvor. Na célula que eu participo, eu levo violão, eu que canto, eu que toco. Gosto de fazer isso, quero passar isso para minhas filhas, seja elas do lado artístico que for, seja na música, seja na pintura, seja em qualquer outro. Traz a sensibilidade, né? Eu acho que é importantíssimo a gente explorar essas áreas. E o meu pai e minha mãe foram muito sensíveis em fazer isso, né? Me estimularam na medida certa, não me forçaram a nada, mas na medida do possível eu consegui buscar isso e gosto, continuo. Não tanto quanto eu gostaria, às vezes pela falta de tempo, hoje pelo cansaço, mas hoje se tornou um hobby, não mais do que isso. Sim. Mas me faz bastante bem, né? Porque é um lado... Eu me lembro de muitas vezes estar num processo, às vezes, de ansiedade, nervosismo, pré-prova. E violão era uma coisa que me acalmava. Então, pegar o violão, cantarolar, né? Isso me trazia muita paz, muita tranquilidade. Então, uso bastante por isso também. Show. E mais alguma coisa aí da tua profissão? Eu acho que eu queria deixar uma mensagem, eu acho que... Fica bem à vontade. Para esses médicos que estão se formando, estudantes que estão na medicina agora, que o mercado de trabalho está cada vez mais difícil. E é isso que vão te falar. Vão te falar que não tem espaço, que tem muita gente, né? Que cada vez vai estar mais barato, que medicina não dá dinheiro, né? Porque vai ter muita gente disputando o mesmo lugar, assim como há 7 anos me falaram isso, né? Mas eu quero dizer que não só na medicina, mas qualquer outra profissão, se a gente buscar, primeiro, ser uma solução para as pessoas, né? E realmente se entregar para isso, né? Eu digo muito da questão da conexão, né? A partir do momento que a gente tem uma conexão perfeita, né, com o nosso paciente, com aqueles que estão, né? Se o paciente enxerga que realmente eu tô preocupado de verdade com o problema dele. E como a gente gosta e se sente seguro com isso. Né? Isso envolve, por exemplo, tempo de consulta. Hoje a gente sabe que muitas consultas aí são rápidas, mal dá tempo de olhar todos os exames, faz uma receita e libera o paciente, né? Então, hoje eu tenho mudado esse entendimento. Hoje eu atendo com muito mais calma, com muito mais tempo, ouço várias queixas, não só a queixa que o paciente está ali. Eu procuro me conectar, porque isso vai me trazer, primeiro, o paciente vai ficar do meu lado, ele vai aderir mais ao tratamento, né? E isso vai me trazer uma satisfação pessoal de entrega, de servir. De servir. Tá? De servir. E certamente isso vai impactar no resultado final. Com certeza. Porque eu acho que o médico técnico, ele não vai deixar de existir. Ser técnico. Eu realmente, não é uma questão de vaidade, eu sou muito bom no que faço. Mas acho que isso é minha obrigação. Eu ser um cara extremamente atualizado na cirurgia do ombro, de fazer artroscopia, de cirurgias altamente tecnológicas, isso é uma obrigação minha. Agora, o que tem faltado na medicina hoje é a conexão. O paciente cada vez menos tocado, cada vez menos ouvido, cada vez menos examinado. Né? E isso tem trazido vários transtornos, né? E que tem deixado a classe médica daí num patamar né, tem muito médico, cada vez está precificando menos. Mas o médico hoje que aprender a se conectar com o seu paciente, realmente entregar aquilo que ele tem de melhor, que é o seu tempo, e tecnicamente ser muito bom, tá? Esse médico ele vai ter espaço por muitos e muitos anos. É isso aí, acredito muito nisso mesmo. Bruno, nosso tempo tá indo, tava tão bom, gente. Falamos de música, de espiritualidade, de esporte, família. De menisco, tem disco, não sei o que. De família. De família. Foi muito bom, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Rafa. Tô muito feliz de estar participando desse podcast. Desejo todo o sucesso do mundo para esse espaço. Quem puder realmente aproveitar, eu acho que a gente tem muitos conceitos aqui técnicos, mas também muitos relatos de vidas que a gente pode impactar outras pessoas aqui. Como jornalista, o que eu gosto? Contar histórias.